Olá, boa tarde. Boa tarde. Está começando o horário nobre da informação. Confira os destaques desta edição do Jornalismo em Pauta. Projeto do Canal do Rio Grangeiro entra em processo de revitalização na cidade de Crato. Aumenta o número de solicitações de auxílio psicológico para estudantes da UFCA. Laboratório Limbo da UFCA realiza estéticas comunicacionais para estudantes do Cariri. Teatro Marquise Branca, um importantíssimo instrumento a incentivo da arte cênica do Cariri. Em Juazeiro do Norte acontece uma 7ª semana de jornalismo da Universidade Federal do Cariri. E ainda as notícias do esporte, o nosso giro de notícias pelo mundo e muito mais. Hoje é quarta-feira, 24 de outubro. Eu sou Eugênio Silva. E eu sou o Ítalo David. E este é o Jornalismo em Pauta, que está começando. A gente começa essa edição de hoje do Jornalismo em Pauta falando de um projeto de revitalização do Canal do Rio Grangeiro lá na cidade de Crato e que pode trazer grandes melhorias para a população cratense. É o que a gente confere agora na reportagem de Marcela Gomes. Falta de saneamento básico, lixo, enchentes, mau cheiro e transtornos de acessibilidade de trânsito. Esses têm sido apenas alguns dos principais problemas enfrentados desde a consolidação do Canal do Rio Grangeiro, localizado na cidade do Crato, Ceará. A contaminação do rio tanto tem afetado o ecossistema aquático quanto a qualidade de vida da comunidade, gerando assim inúmeras consequências. O canal tem sido alvo de preocupação devido aos diversos problemas acerca de sua funcionalidade. Ele foi construído com o objetivo de fornecer água para abastecimento e irrigação, mas vem enfrentando uma série de questões que vão desde a escassez hídrica até problemas estruturais, como enchentes e alagamentos que são provocados pela chuva no inverno. Em época de chuva, o trânsito é totalmente afetado pelas enchentes, causando um transtorno na mobilidade urbana. São poucas as vias de acesso aos seus respectivos bairros, e uma dessas vias é a estrada que fica ao lado do Canal do Rio Grangeiro. Entramos em contato com a Universidade Federal do Ceará através do professor Osni, que já tinha estudado todas essas causas e estragos do canal com relação ao passado, principalmente no ano 2011, quando houve aquela grande enchente da cidade, e aí foi um dos maiores gargalos que nós tivemos. E aí pedimos que fosse feito ali um estudo sobre o projeto. Depois de seguida tive uma reunião com o governador Camilo, e aí mostrei a nossa preocupação. Nós precisaríamos reconstruir o canal. O governador autorizou que a gente fizesse o projeto. Sentamos com o professor Osni, com o Quintino Vieira da SOP e com o pessoal da Comolca Consultoria. E hoje esse processo se encontra em fase de licitação para que a gente possa ter o canal totalmente reestruturado, onde o governo do Estado já está aportando algo em torno de 110 milhões de reais para a construção da etapa 1 e 2, que vai do Mercado Walter Peixoto até a chamada Ponte de Bia. Como essa reconstrução, o canal ele sai de forma de V para ser vertical, aí a gente já leva a capacidade do canal de 60 metros, que hoje a capacidade dele é 60 metros cúbicos, a 90 metros cúbicos. E iremos construir 2 galerias ao lado do canal, abaixo da rua da Avenida José Alves Figueiredo. Cada galeria dessa de 5 metros de larguras por 2 metros de profundidade. Capacidade para mais 50 metros cúbicos das 2 galerias. Aí nós vamos tirar o canal com a vazão de 60 metros cúbicos para 140 metros cúbicos. Então você vai mais do que dobrar a capacidade do canal. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, todas as águas pluviais do centro da cidade, dos bairros, como Vila Alta, Seminário, não irão mais cair dentro do canal, eles caem dentro da galeria. E as galerias, e o canal, quando ele estiver próximo de transbordar, ele joga também água para as galerias. Então é um projeto de suma importância para a cidade do Crato. Esperamos começar com a construção desse canal ainda esse ano. Então nós vamos acabar com essas enchentes no centro da cidade, onde toda a população vai ser beneficiada, não só os moradores do centro e os comerciantes do centro, mas toda a população da cidade do Crato. Isso mesmo, obrigado, viu, Marcelo? Olha só, um projeto importante que os cratenses já esperam por muito tempo, né? A gente lembra que nas chuvas lá da cidade de Crato, isso tem causado alguns transtornos e agora a gente espera que tudo isso possa melhorar com o decorrer do tempo e também com a criação desse novo projeto. A gente fala agora sobre o número de solicitações do auxílio psicológico na Universidade Federal do Cariri. Este serviço vem crescendo de maneira considerável por parte dos estudantes, como conta o repórter Patrick Lacerda.
Entre os auxílios cedidos aos estudantes da Universidade Federal do Cariri está o acesso a psicólogos, iniciativa promovida pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. Para começar, nós temos atendimentos de psicologia e de psiquiatria. O atendimento de psicologia, ele, apesar de ter um aspecto clínico, a gente não consegue abarcar a possibilidade do acompanhamento em psicoterapia, que seria acompanhamento de longo prazo. O Serviço de Psicologia da Universidade Federal do Cariri registrou mais um aumento no número de pedidos de atendimentos psicológicos no primeiro semestre letivo do ano de 2023. Os casos de transtornos psicológicos é a demanda de maior crescimento. E as causas principais ainda é a adaptação ao período pós-pandemia. Os serviços quando eles foram expandidos com a chegada do primeiro psiquiatra, com a expansão do número de psicólogos, foi logo no começo da pandemia, e essa necessidade do atendimento remoto limitou um pouco também o conhecimento desses serviços. No início de 2023, as inscrições para o auxílio precisaram ser encerradas antes da data prevista, e quem solicitou precisou ficar na lista de espera. O que seria um ponto negativo realmente é a capacidade que a gente consegue com a nossa equipe dar de assistência ali por semestre. Às vezes esse teto tem sido atingido e quando atingir esse teto, às vezes traz essa preocupação de gerar essa frustração, né, do serviço. Pessoas, tem o serviço, mas eu não consegui ser atendido ali dentro daquele semestre, não consegui buscar. Dos 5 campos da universidade, o de Juazeiro do Norte lidera com 161 solicitações, seguido do campus de Brejo Santo, com 44 solicitações. Já no campus de Barbalha, 29 solicitações foram registradas. Na cidade do Crato, chegou a 21 inscrições. O menor número foi na cidade de Icó, polo EAD, com apenas 2 solicitações. É um serviço que a gente precisa pensar em possibilidades de crescimento, mas isso perpassa por muitas dificuldades de uma forma geral. Geralmente, orientam, por exemplo, a existência dos serviços que existem na rede. Por exemplo, for demorar muito tempo para o atendimento aqui na universidade, serviços de rede como os CRAs e os CAPs, que aliás, são a referência em saúde mental, né? A gente reforça que este é um serviço gratuito e disponível para todos os universitários que precisam desse auxílio tão importante. É verdade, Vitor. E no próximo bloco a gente fala do LIMBO, do Laboratório de Práticas Comunicacionais da UFCA, e também um resgate sobre a história do teatro Marquise Branca. Nosso intervalo é rápido, a gente volta daqui a pouquinho. Sai daí. E nós estamos de volta, né? E Eugênio, você sabia que existe, né, um espaço em que faz experimento e pesquisa que mistura a comunicação e imagem? Isso mesmo, então, um projeto importante que acontece lá na UFCA é o LIMBO, Laboratório de Práticas Estéticas Comunicacionais. E quem nos conta essa história é a repórter Alanda Vitória. É com você, Vitória. O Laboratório de Imagens e Estéticas Comunicacionais, LIMBO, surgiu na UFCA como um espaço para estudos, pesquisas e experimentações em torno da mistura entre comunicação e imagem. O LIMBO foi criado com o intuito de ser um grupo de pesquisa que não necessariamente abrangesse só algumas especificidades do jornalismo, mas que ampliasse o campo de pesquisa em comunicação e especialmente no campo da imagem, da estética, né? Lembrando que o Cariri é uma região muito plural, né, com diversas manifestações artísticas, culturais, imagéticas também, e o grupo tem esse objetivo de abarcar essas expressões com um olhar de pesquisadores, com um olhar também criativo, né, atua também na dimensão das artes, das criações, e isso é muito importante para a gente. A partir de debates coletivos, o LIMBO pretende estimular e desenvolver estudos teórico-práticos e prático-teóricos em 2 linhas de pesquisa complementares. A primeira, imagem, cultura e estéticas, e a segunda, narrativas visuais na comunicação. Esse ano, 3 trabalhos do laboratório foram selecionados e apresentados no Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação, Intercom, em sua edição nordestina, realizada de 20 a 22 de junho de 2023, na UFCG, Universidade Federal de Campina Grande, na Paraíba. Além disso,
Um deles foi selecionado e será apresentado na versão nacional do evento, em Minas Gerais, nos meses de agosto e setembro. Começamos pela imagem paradigmática da Beata Maria de Araújo, né, que foi uma das pesquisas apresentadas no Intercom. Eu inscrevi, não achava que ia dar certo, mas foi aprovado. O artigo ficou muito bom. E, assim, é uma expectativa maravilhosa, porque você ter um trabalho acadêmico sobre esta figura, e ainda mais sendo da UFCA, sendo aqui de nós, a nossa mãe, né? No artigo eu falo que se as pessoas consideram Padre Cícero o patriarca de Juazeiro, Maria de Araújo é a matriarca, foi ela que nos pariu. Só que como a gente está pensando de um viés comunicacional, ela não nos pariu pelo jeito convencional, mas pela boca. A outra pesquisa se dirigiu a uma personagem que chama Maria Chuína. É uma mulher que foi adotada, né, por uma família de muitas posses no Crato, ou seja, ela era uma propriedade dessa família, e a Larissa Bolsista desenvolveu um texto que faz uma relação desse período escravocrata do Crato com essa personagem, né, e o porquê desse silenciamento dessa personagem nos arquivos. E um último trabalho que foi da Ana Thaís, a terceira pesquisa apresentada foi sobre Raimunda de Tal, que foi uma mulher que viveu nos campos de concentração, né, mas aí mais no sertão, né, cearense, e ela é mencionada em jornais do século XX, principalmente no jornal O Nordeste. E aí ela foi uma mulher taxada de louca, bruxa, porque ela era curandeira. Formas, apropriações muito específicas em que a mulher negra é referenciada nos arquivos por meio da fotografia, também por meio de documentos e vestígios muito escassos, né, que a gente tenta remontar um pouco do que seria essa narrativa, como forma também de trazer à tona quem foram elas. A Universidade reforça que o limbo está disponível para pesquisas e experimentações daqueles que manifestem interesse. Bacana, viu, Ítalo? A gente fala agora, gente, de um resgate da história aqui na região do Cariri. O Teatro Marquise Branca, que já foi lugar até de matadouro e disputas políticas aqui na região. Chegou a hora do nosso quadro Ponto a Ponto. O Teatro Municipal Marquise Branca é um importante instrumento da arte cênica no Cariri, mas nem sempre foi assim. O prédio já abrigou o Matadouro Público de Juazeiro do Norte. Hoje, a arquitetura arrojada carrega uma história marcada por bombas, revoltas e intrigas. E para contar essa história, conversamos com o pesquisador e historiador Roberto Júnior. Olá, muito boa tarde. Estamos aqui com o coordenador de patrimônio, historiador e pesquisador Roberto Júnior. Seja muito bem-vindo, Roberto. Muito obrigado pela recepção e pelo convite. É um prazer estar dando essa entrevista para vocês aqui sobre esse importante equipamento do município. Hoje nós iremos falar sobre o Teatro Marquise Branca. Roberto, o prédio que abriga hoje o Teatro Marquise Branca foi inicialmente um matadouro público. Qual a importância desse equipamento para a cidade naquela época? Então, a questão das construções dos matadouros, né, ela significava para a cidade que recebia um equipamento desse, um marco de modernidade. Mostrava que o poder público estava atuante, atento às regras sanitárias e, principalmente, inseria a produção da pecuária local nas redes de distribuição para outras cidades, né? Porque antes nós tínhamos a questão do abate caseiro ou em locais que não estavam autorizados a fazer esse processo, e isso abastecia praticamente só o mercado interno, né? E aí oferecia diversos riscos à questão da população por conta da procedência dessa carne, que o pessoal na época chamava de carne de moita, né? E com a inauguração do segundo matadouro de Juazeiro, Juazeiro já tinha tido um matadouro que foi construído na Rua Nova, hoje a Avenida Doutor Floro, mas era muito pequeno, muito acanhado e compartilhava espaço com o mercado, né? Um pequeno mercado que existia na localidade. E aí urgia a necessidade de que fosse edificado em Juazeiro um equipamento moderno que atendesse às normas sanitárias do período, né? E que permitisse também à cidade dar essa demonstração de força econômica, né?
Vale salientar que não foi assim uma obra da prefeitura, né? Foi uma obra particular, mas que de certa forma tinha lá o apoio do prefeito à época, o padre Cícero Romão Batista, e também havia um grande ganho para a cidade a chegada de um investimento dessa natureza. O teatro hoje ele leva o nome da atriz Albertina Brasileira, né? Que tinha como nome artístico Marquise Branca. Você poderia falar um pouco sobre essa figura histórica? Um apelido dado pelo cunhado, Aloysio Campeiro, que também era ator, e fez essa intervenção artística fazendo aquele paralelo com a figura da Marquesa, né? No termo francês utilizado para se referir às marquesas. Marquise Branca era pernambucana, nascida em Triunfo, mas radicada em Juazeiro, chegou aqui ainda na infância. Entre a década de 30 e 40, Marquise esteve no hall das principais atrizes de teatro do Brasil. E deixou esse nome dela marcado na memória da população, de modo que foi o primeiro nome a ser pensado quando se decidiu homenagear o Teatro Municipal de Juazeiro. Perfeito. Hoje o teatro se encontra em estado de abandono, né? Algum projeto para restaurar o local? Sim, o teatro foi fechado em 2019 para a reforma, né? Houve na época o rompimento do contrato por parte da construtora, a construtora abandonou a obra, né? O município foi tentar ainda esse processo de retomada da obra, mas optou-se, né, por uma expansão no projeto, o que demanda novos orçamentos, novas licitações, né? E a nossa expectativa é de que nos próximos meses o teatro receba a ordem de serviço para sediar um teatro-escola, haja vista que agora a administração dele está conjunta entre a Secretaria de Cultura e a Secretaria de Educação do município de Juazeiro do Norte. E aí a gente vai receber um equipamento ampliado, né, com uma estrutura praticamente o dobro do que hoje oferece ao público. Roberto, muito obrigado pela sua participação. Disponho e agradeço pelo convite e pela oportunidade. E olha só, quem desejar conhecer o Teatro Marquise Branca, ele fica aqui no bairro Salesianos, em Juazeiro do Norte, e que também conta com praça de alimentação e parques infantis. É verdade, Eugênio. E no próximo bloco, confira as notícias de Juazeiro do Norte, a 7ª semana do jornalismo, o giro de notícias e os destaques do esporte. Fiquem ligadinhos aí que a gente volta já. E olha só, aconteceu aqui em Juazeiro do Norte a 7ª Semana de Jornalismo do Cariri, que foi sediada pela Universidade Federal do Cariri, a UFCA. Tiveram temas importantes, discussões, rodas de conversas e palestras magnas. Quem nos conta os detalhes é a repórter Patrícia Soares. O evento aconteceu no campus de Juazeiro do Norte, no auditório Beata Maria de Araújo. A entrada foi gratuita, aberta ao público e com garantia de certificados aos participantes. A 7ª Semana de Jornalismo do Cariri já começou. O evento teve início dia 2 de outubro e vai até o dia 6, com o tema do jornalismo que temos para o jornalismo que queremos. O evento contou com a participação de diversos profissionais, dentre eles a jornalista Inês Aparecida, criadora do podcast As Cunhãs. Eu acho que o jornalismo, como eu sempre digo, não morre, o jornalismo se reinventa, a gente, eu sou viciada em jornalismo e não podia deixar para ficar aposentada. E eu acho que podcast é uma mídia alternativa que tem muito alcance e que hoje em dia, até falei agora há pouco tempo, acho que os podcasts, né, não só nossos, eles estão pautando a grande imprensa. A grande imprensa ficou parada, às vezes ela fica parada, não anda devagar, e essas mídias alternativas fazem o papel do que deve ser o jornalismo investigativo, o jornalismo que vai mais a fundo, o jornalismo que verticaliza, o jornalismo que apura. Eu adorei essa passagem, eu adorei. Para os acadêmicos de jornalismo, o evento é de fundamental importância para o crescimento profissional de cada um.
Eu acredito que a Semana de Jornalismo é a oportunidade que a gente tem de refletir os caminhos da profissão que nós desejamos seguir. Nós aqui, muitos de nós, estamos ainda naquela perspectiva de entender como funciona a estrutura jornalística, de como a técnica ela pode ajudar o profissional, de como nós somos e como nós nos tornamos esses agentes formadores de opinião, mas à medida que a gente recebe os profissionais, que a gente tem a presença, muitos deles que são bem renomados, que têm uma trajetória, que têm uma experiência, aquilo acende em nós uma projeção de como nós devemos seguir. Eu acredito que é justamente isso que a Semana de Jornalismo em 2023 está buscando refletir. É do jornalismo que temos para o jornalismo que queremos. Olha, a região do Cariri vem sofrendo com as fortes temperaturas e a tendência é que o tempo fique ainda mais quente. A previsão do tempo para a região do Cariri neste fim de semana é de bastante sol e calor. As temperaturas máximas chegam a 37 graus neste sábado 21 na cidade de Farias Brito, seguido da cidade de Antonina do Norte e Grangeiro, com as máximas de 36 graus. Os lugares menos quentes do Cariri para passar o fim de semana são Altaneira e Salitre, com a temperatura mínima de 15 graus. Na região metropolitana do Cariri, em Crato e Barbalha, haverá máxima de 35 graus, sendo Crato com a mínima 16 e Barbalha com a mínima de 22. Em Juazeiro, os termômetros chegam à máxima de 34 e a mínima também de 22 graus. Nessas condições de altas temperaturas e baixa umidade do ar, a recomendação é de beber bastante água, manter a hidratação e usar protetor solar para se proteger do sol aqui no Cariri. Olá pessoal, a gente começa o nosso giro de notícias falando que, em um esforço contínuo para modernizar seus serviços e atender às demandas de uma geração cada vez mais digital, os restaurantes universitários da Universidade Federal do Cariri estudam implementar a modalidade via Pix, como uma nova opção de pagamento para refeições. Essa iniciativa visa simplificar a vida dos estudantes, promover eficiência nas operações e contribuir para a disseminação de soluções financeiras inovadoras. Para o reitor da universidade, Silvério de Paiva Freitas Júnior, existem alguns trâmites legais que precisam ainda serem alinhados. O Pix é um sistema de pagamento instantâneo criado pelo Banco Central do Brasil e ganhou grande popularidade desde seu lançamento. Sua facilidade de uso, segurança e agilidade conquistaram a confiança dos brasileiros, tornando-se uma escolha natural para os estudantes universitários que frequentam os restaurantes da instituição. E agora vamos falar sobre a cidade do Crato. A Expo Crato é o centro de exposições nordestinas de animais e produtos derivados, dado como o maior evento agropecuário do Norte e Nordeste brasileiro, com 8 dias de duração e shows artísticos. O evento é realizado anualmente no mês de julho e este ano chegou à 70ª edição no Parque de Exposições Pedro Felício Cavalcante, na cidade do Crato. De acordo com os relatos de comerciantes locais, o Festival Expo Crato traz lucro para a cidade do Crato apenas na semana que antecede e acontece a feira e o festival. Logo após essas 2 semanas, o comércio do Crato começa a ter uma baixa. Segundo o coordenador do Comitê de Gestão da Expo Crato, Dr. Leitão Moura, o faturamento deste ano seria aproximadamente 35 milhões, superando em 5 milhões a edição passada, ocorrida em julho de 2022. O nosso giro de notícias fica por aqui, voltamos com vocês no estúdio. E agora, tudo o que aconteceu no mundo do esporte. E quem nos traz os detalhes é o nosso repórter Gustavo Gonçalves. Chegou a hora do Giro Esportivo. Fala, Guga! Boa tarde, meninos. Final do ano chegando, vamos trazer um breve balanço do ano do futebol cearense até aqui. No início do ano, a equipe do Fortaleza conseguiu o seu pentacampeonato seguido do Campeonato Cearense, feito este que já tinha sido alcançado pelo seu rival no início do século passado. Além disto, outro feito que o Fortaleza alcançou esse ano foi ser a primeira equipe cearense a chegar numa final de competição continental.
a equipe agora se prepara para enfrentar a LDU. Já a equipe do Ceará começou o ano conquistando o seu tricampeonato da Copa do Nordeste. Contudo, a equipe que era a favorita para ganhar a competição, Brasileirão Série B, decepcionou a sua torcida e acabou ficando somente na metade da tabela. A outra equipe que ganha destaque no futebol cearense este ano é a equipe do Ferroviário. A equipe conseguiu a melhor campanha da fase de grupos do Brasileirão Série D, o que deu direito de disputar todas as partidas de volta em casa. O acesso veio através de uma partida emocionante contra a equipe do Maranhão. A vaga foi conquistada nos pênaltis. Já na final da Série D, a equipe do Ferroviário enfrentou a Ferroviária, equipe paulista. Com o título, a equipe conseguiu o seu bicampeonato, feito este inédito. O destaque da campanha foi o veterano Ciel. A Federação Cearense de Futebol divulgou os grupos do Cearense 2024. O grupo A está composto por Fortaleza, Maracanã, Floresta, Atlético Ceará e Caucaia. Já o grupo B está composto por Ceará, Barbalha, Ferroviário, Horizonte e Iguatu. Na primeira fase, os grupos se enfrentam em partidas de ida. O primeiro colocado de cada grupo já garante sua vaga na semifinal. O segundo e terceiro de cada grupo se enfrentam nas quartas de final. Já os dois últimos de cada grupo disputam o quadrangular do rebaixamento. Fica aqui a nossa torcida para a equipe do Barbalha. E essas são as notícias do esporte. Voltamos agora com vocês, meninos. E olha, gente, a gente foi pego de surpresa nessa última semana com a triste notícia da partida do nosso querido amigo, mestre e professor Anderson Sandes, que nos deixou no dia 11 de setembro. Nós preparamos uma reportagem especial sobre ele. E quem nos traz os detalhes é o nosso repórter Ítalo David, que a gente vai acompanhar juntos. O Anderson é um professor raro, ele é raro. Amor. É amor, assim, amor pelo que fazia, amor com os estudantes, amor por tudo aquilo que se dedicava. O jornalismo impresso. O professor Anderson Sandes defendia com muito fervor este meio de comunicação. Chegou a era do digital. Mas, segundo ele, este meio aqui nunca irá morrer. Como reforça os profissionais atuais e do futuro da comunicação, este grande ícone da comunicação brasileira. Os corredores estão vazios. É a lacuna que o professor Anderson deixa para esta Universidade Federal do Cariri, para o curso de jornalismo e para a comunicação do Brasil. Foi por esses corredores que Anderson, como professor, ensinou e educou os maiores profissionais do jornalismo aqui na Universidade Federal do Cariri. Às vezes eu vi o Anderson por aqui pelo pátio, né? Chegava 3h30 da tarde, aí ele fala assim, jornalista, eu tenho que fechar a revista. Ele sempre foi daquele jeitinho dele assim. E era muito legal ver o Anderson nesse esquema. Ele não era um professor de gabinete, ele era um professor de laboratório. Ele era um professor que a gente via ele aqui, lançando as revistas no pátio e no laboratório. Ele teve um gabinete que ele não pegou a chave do gabinete, porque não fazia sentido para ele sentar, pegar um computador ou um notebook e ficar ali fazendo artigo, né, pesquisando e tal. Não que ele não estudasse, ele estudava muito, ele lia demais. Eu acho que eu não conhecia alguém que lesse tanto feito o Anderson. Ele sempre perguntava, jornalista, tá lendo o quê? Justamente era uma deixa para ele dizer o que ele estava lendo naquele momento, né? Então o Anderson é uma pessoa sensacional. Eu só tenho boas lembranças dele. Anderson, assim, foi um exemplo enorme de ser humano, de jornalista, como ele gostava de chamar a gente, de respeito, de tudo que, assim, que o jornalismo representa para mim. Desde o início da graduação, ele sempre tratando a gente com muito carinho, ele sempre motivando a gente. Só em chamar a gente de jornalista pode parecer uma bobagem, para quem não entende e para quem não vivencia como a gente esse curso. Mas é um voto de fé, de acreditar na gente desde o início do curso. Então, Anderson foi essa pessoa que trouxe esse legado inteiro de aprendizado, de humanidade, de amor pelo que fazer, alguém que gostava mesmo do que fazia. Então, era aquela pessoa que lhe criticava, dizia que seu texto estava guenzo, mas mesmo assim, para mostrar como que você poderia aprender com aquilo. Ele esculhambava o seu texto e no final ele sempre elogiava. Então, Anderson foi essa pessoa crucial, a pessoa que, quando eu penso em jornalismo, eu penso em Anderson Sandes, porque é quase como sinônimos. Mestre em Letras pela Universidade Federal do Ceará, UFC,
e graduado em Comunicação Social pelo Centro Universitário de Brasília, José Anderson trouxe para o Cariri uma bagagem de 28 anos como editor do Caderno de Cultura e Variedades do Jornal Diário do Nordeste. Entusiasta do jornalismo impresso e do jornalismo cultural, o professor também atuou administrativamente na universidade como coordenador de comunicação institucional da Universidade Federal do Cariri, a UFCA, entre os anos de 2013 e 2016. José Anderson Freire Santos faleceu no último dia 11 de setembro, aos 69 anos de idade, vítima de complicações decorrentes de um câncer pulmonar. Com uma carreira brilhante marcada pela dedicação ao jornalismo e ao ensino, o professor Anderson deixa um legado significativo para a área da comunicação e para a região do Cariri. O jornal tem que ser feito por jornalista. A notícia não é para amador. Pronto. O jornal tem vida longa. Pronto. E o jornalismo ainda mais. O Jornalismo em Pauta dedica esta edição a este grande mestre que nos ensinou tanto. Como ele sempre dizia, obrigado, jornalista. Descanse em paz. E a você, muito obrigado pela sua companhia, pela sua audiência. Fiquem com Deus. Até a próxima. Até a próxima.